Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Vai lá no finzinho do Novo Testamento está a segunda carta de Pedro. E eu quero que você coloque o seu olho no capítulo 3. Isso. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, colocando o seu olho aí, quero lembrar você que depois você tem que dar um abraço ali no Ocimar e na Cida, porque eles acabaram de virar vovô. Não foi, senhor Marcos? Oh, Deus abençoe vocês, eu estou sabendo dessa história aí, viu? Vamos lá. Eu quero que você abra sua Bíblia, mantenha aberta. Mas eu também vou convidar você para fazer a leitura desse texto em voz alta. Em voz alta. Então nós vamos ler. Eu e você. Enquanto você lê, você questiona, você pergunta, né? Amados. Que história é essa de Pedro chamar a gente de amados, né? Que história é essa? Essa palavra amados acontece 3 vezes no capítulo 3 de Pedro, de 2 Pedro. Então quer dizer o seguinte, que em primeiro lugar ele fala assim, nós somos aquelas pessoas que somos amados por Deus, resgatados por Cristo e fazemos parte da comunidade de Jesus, que é a igreja, todos amados por Deus. Mas também Paulo usa essa expressão aí para fazer a transição entre um tema e outro que ele quer falar, né? Também ele faz isso, né? Aí, vamos juntos? Vamos lá. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambos procuro despertar a vossa mente sincera, com lembranças. Pera. Aqui, deixa comigo. Tá bom? Deixa comigo. Vamos lá. Estamos no versículo 2, aí? Isso, de novo. Senão a gente perde o ritmo da leitura. De novo. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambos procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com os seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que, desde a antiguidade, pela palavra de Deus existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água, e através de água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada,
mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que fazem todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Amém. Coisa boa do diabo para com a igreja, né? Quando o diabo faz a igreja perder a fé, ele também faz a igreja ficar inerte. Inerte. É mais ou menos assim: nós somos aqueles que foram chamados para tirar pessoas das trevas para a luz, mas quando nós estamos assim, embaixo na nossa fé, ou flertando com as trevas, então nós vamos ser como que um jogador de futebol, no campo de futebol, e que alguém olha para ele lá no canto que ele está lá e diz assim: pode deixar aquele lá que a natureza marca. Não faz mal algum. Não faz mal algum. Nós, os crentes, não somos desses. Nós somos aquelas pessoas que fazem diferença para a vida das outras pessoas a favor de Jesus. Porque Jesus vai vir e os nossos amigos, os nossos parentes, e eu vou dizer filhos, filhas, pais, mães, irmãos, Jesus vai vir e é possível que dentro da sua casa tenha gente que não está nem aí para isso. Jesus vai vir e tem gente que você ama um bocado, que vai estar desprevenido, e você vai deixar? Vai. Só porque os aproveitadores, só porque as coisas, os acontecimentos deixam você desanimado? Vai coisa nenhuma. Mais um fato a respeito da vinda de Jesus. Diz Pedro que vai haver uma mudança de ordem. Ele fala assim a respeito de destruição, e ele fala de novos céus e nova terra. E aí nesse ponto é uma questão muito importante, e que às vezes nós somos acusados de falar para as pessoas coisas que não vão acontecer, para amedrontar as pessoas, para que as pessoas
tenham fé, ou que pelo menos elas estejam dentro do nosso curral religioso. Mas olha só o que Pedro fala. Ele diz assim: os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão. Diz assim: se todas as coisas serão assim destruídas. Olha que Pedro está trabalhando ali. E quando Pedro fala a respeito desse assunto para a igreja, olha só, primeiro ele fala dos zombadores. Aí depois ele vem trazer de novo aquilo que ele cria da palavra para restabelecer a fé da igreja daquele momento. E em primeiro lugar, ele fala o seguinte, que é pela palavra que isso vai acontecer. E Pedro chama a atenção para Gênesis, e especialmente no capítulo 1, versículo 9, quando ele diz assim, que foi pela palavra que todas as coisas foram criadas. Que palavra? Palavra de Deus. O que foi que Deus diz em relação à criação do planeta, a água que tinha no planeta? Deus disse assim, que haja separação entre a água e o firmamento. E o que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Os cientistas dizem assim, da evolução, não, o homem surgiu da água. Alguma coisa mostra que o homem, que tudo que surgiu da água, né? Então, a terra era sem forma e vazia, né? O Espírito de Deus pairava sobre o quê? Sobre o quê? Sobre a face das águas. E o que foi que Deus disse? Que haja separação. Então Pedro fala assim, da mesma maneira, da mesma forma, como todas as coisas apareceram à tona das águas, pela palavra de Deus, da mesma maneira, quando Deus der a sua palavra, aí Jesus vai voltar. Pedro também usa o exemplo de Noé. Ele vai falar a respeito de Noé, que Noé pregava aquilo que Deus tinha mandado ele pregar. Deus diz assim para Noé, Noé, é o seguinte, você constrói a arca, e enquanto você está construindo a arca, você prega o arrependimento. E Noé passou cerca de 120 anos construindo a arca. E enquanto ele construía, ele pregava. Mas chegou o dia em que Deus disse assim, Noé, entra para dentro, vai você para dentro e a tua família. E diz a narrativa o seguinte, que o Senhor fechou a porta pelo lado de fora. E diz assim, da mesma maneira como Deus destruiu o mundo naquele tempo, Ele vai fazer. Do jeito dele, a maneira dele, na hora dele, não importa. O que importa é o seguinte, é que lá no Apocalipse, quando fala sobre esse assunto, a Bíblia diz assim, que João viu novos céus e nova terra. Como é que vai ser, como é que não vai ser, eu não sei. Eu já disse hoje pela manhã e repito, eu gosto desse planetão nosso aqui. Se gosto. Vixe, bota eu na beira de um rio para você ver se eu não fico lá curtindo lá. Eu até pesco, mas não quero nem saber se vai pescar ou não. Diferente do Boca, que o Boca vai e pesca, toda quarta-feira ele pesca, é o mesmo peixe, mas ele pesca, né? É o mesmo peixe que assim, dependendo da quarta-feira ele tira a foto de um ângulo, né? Assim, eu gosto desse negócio, essa natureza nossa é muito bonita, isso é muito lindo. Então o que Deus vai fazer ou não vai fazer, não é problema nosso. O que é certo é que Pedro, quando ele olha para a escatologia, Pedro, quando ele olha para a volta de Jesus, ele começa a lembrar a igreja de fatos previstos, de profecias antigas, fato. Mas Pedro não fica só lembrando dos fatos, ele começa a consolar a igreja. E Pedro começa a consolar a igreja falando do quê? Primeiro, pessoal, o conceito de tempo para Deus é outro.
Lembra que o povo dizia, e aí, Jesus não falou que ia voltar? Então, ele vai voltar ou não vai voltar? Né? E era capaz ainda daquele mais irônico chegar e dizer assim, e aí, está demorando, não? Aí Pedro lembra a igreja que o conceito de tempo para Deus é outro. Ele diz assim, olha lá, vamos ler juntos. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Calma lá. Mas Pedro recorre à paciência de Deus para com o ser humano. Ele vai dizer assim, olha, a paciência de Deus para com as pessoas, ele é longa, a longanimidade dele não tem fim. É aquilo que lá em Lamentações foi escrito, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E olha o que foi que Pedro escreveu, leia comigo aí. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Então Pedro recorre a essa paciência de Deus. Por que Jesus Cristo não veio ainda? Por quê? Porque Deus é paciente. E outra coisa, porque quem lida com relógio é você, não é Deus. Né? Relógio é problema teu, né? Horário de verão é coisa tua, não é isso? É aquele celularzinho lá que você fica toda hora lá, batendo o olho nele para ver que oração, é problema teu. Por quê? Porque Deus não se prende e não se limita a relógio, a tempo, né? Ele é eterno. Então Pedro começa a consolar a igreja a respeito dessas coisas, e ele fala um pouco mais ainda, ele fala a respeito da palavra inspirada que nos fortalece. Então como é que é? O que está acontecendo com você? Você está desanimado, você está se esquecendo daquilo que tem promessa que vai acontecer, e você não está atento a isso? Olha para a palavra. Por isso que Pedro vai sempre recorrer ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, e aqui especificamente Pedro recorre a Paulo. Deixa eu falar para você, o Novo Testamento que nós temos hoje, ele foi fechado, o cânon, que é o conjunto desses livros que nós temos hoje, ele foi fechado só lá em torno do ano 325 depois de Cristo. Mas Pedro já está falando dos escritos de Paulo que circulava nas igrejas. Olha lá, assim como nosso irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que fazem todas as suas cartas, falando a respeito dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras para a sua própria destruição. É isso mesmo. Valeu, meu diácono. Depois você toma uma coca na cantina, na minha conta, tá bom? É isso mesmo. Então, olha só, Pedro, ele já está sabendo que as cartas de Paulo estão circulando nas igrejas, naquele tempo, e que Paulo fala muito a respeito da volta de Jesus, e Paulo lembra, está vendo essas cartas que Paulo está escrevendo para vocês sobre esse assunto? Então, é sobre esse negócio aí. Muito importante isso para a gente. E eu quero fechar aqui essa primeira parte rapidinho. Dizer o seguinte, que Pedro está dizendo assim, igreja, presta atenção, igreja, presta atenção. Tem muita coisa na tua cabeça que está confundindo a tua cabeça. Tem muita coisa que acontece com você que te deixa desanimado, que não deixa você reagir. Igreja, presta atenção. Jesus vai voltar. Vai chegar a hora que pela palavra de Deus, Jesus vai voltar. Fato. Igreja, Jesus não voltou ainda. Mas olha, você não tem noção de tempo. Quem tem noção de tempo é Deus. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Lá no Salmo 90 já estava escrito a respeito desse assunto. Tempo é coisa do Senhor. E tem uma outra coisa. Sabe por que ele não voltou ainda? Porque ele é paciente.
paciente. E mais um pouquinho. Vocês têm a palavra para vocês buscarem na palavra o fortalecimento da vossa fé. Presta atenção. E Pedro vai falar a respeito da mudança de ordem, vai falar a respeito de todas essas coisas. E para hoje à noite, o que eu tinha preparado é daqui para frente. Essa palhinha que eu dei até agora foi só porque tem muita gente aqui que não estava de manhã. Que a questão é a seguinte. Se você é de Jesus, e eu vou falar assim, eu estou falando se você é de Jesus, eu não estou falando se você frequenta a igreja, eu não estou falando se você já é membro da igreja, eu não estou falando se você já foi batizado, se não foi, não estou falando nada disso. Eu estou falando se você é de Jesus, ama Jesus e tem Jesus como Senhor, então você tem que agir tendo Jesus como seu Senhor. Se Ele é Senhor, é Ele quem dirige. Se Ele é Senhor, é Ele quem manda. E se Ele disse que algo vai acontecer, vai acontecer. Mas não aconteceu ainda. E a pergunta é a seguinte: o que é que eu faço até que isso aconteça? Como é que eu vivo? Como é que eu vivo sabendo que, pela palavra de Deus, pela ordem que Deus vai dar, todas as coisas vão mudar de repente? Como é que eu vivo? Então essa é a questão das dicas. E todas elas nós vamos arrumar lá em Pedro. O que eu faço da minha vida? Então aqui é o seguinte, diz assim, você tem que viver a vida em santidade e piedade. E quando a gente está falando em santidade, a gente está falando em você dizer não para o pecado. E quando nós estamos falando em piedade, eu estou dizendo em você ir em direção a Deus. Ser piedoso diante de Deus. De você orar a Deus de verdade, de você ler a palavra de Deus com interesse de conhecer a Deus, de você cumprir o seu ministério no corpo de Cristo. Isso é dica para a vida. É dica para a vida. Por isso que Pedro escreve essa coisa aqui, leia comigo. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e em piedade. Então agora sim eu estou reanimando você, dizendo assim: Jesus virá outra vez aqui. Vai vir. Então, se isso é verdade, se você crê nisso, então e daqui para frente, como é que vai ser? Né? E Pedro aqui pegou pesado, né? Ele fala assim, se todas essas coisas vão ser destruídas, então que tipo de gente você tem que ser agora? Você tem que ser pessoa que vive em santidade e piedade. A Bíblia diz assim, que sem santidade ninguém pode ver a Deus. Ninguém pode estar na presença de Deus. Então, se você não olhar para dentro de você e falar assim, esse caminho que eu estou seguindo não é do Senhor, e mudar de caminho, e fazer uma metanoia, e fazer uma conversão, por meio de um arrependimento sincero diante de Deus, dizer assim: Senhor, isso que eu estou fazendo, Senhor, é verdade, não é do Senhor. Então, enquanto você não fizer isso, você não pode voltar para viver em santidade diante do Senhor. E se você não vive em santidade diante do Senhor, muito mesmo de maneira piedosa, no sentido de você estar disposto a servir ao próximo, a servir a Deus em todas as áreas da sua vida. E a ideia é mais ou menos assim, até que Cristo volte, né? Como é que você tem que estar? Você tem que estar vivendo em santidade e piedade. Outra dica: você precisa manter viva a esperança da volta de Cristo. Você tem que viver. Eu sempre ouvi isso quando era criança.
e vou reproduzir agora. Você tem que viver hoje como se Cristo fosse voltar hoje. Não é? E se Cristo voltar hoje? Como é que vai ser? Pode Cristo voltar hoje? Claro, porque assim, diz assim, que pela palavra de Deus tudo muda. E se ele voltar hoje? Oh, meu Deus. Eu não sei quem foi o jovem que disse que assim, seria bom que Cristo voltasse, mas é bom ele esperar um pouquinho porque eu quero me casar antes. Oh, é dura essa coisa, né? Quem foi, Muniz? Foi a Suelen que falou isso? Ih, vai demorar. Jesus vai voltar antes. Né? Assim, muitas vezes a gente é tão finito e tão pequeno naquilo que nós cremos ou na esperança que a gente tem, que a gente diz coisas como essa. Mas o pior não é dizer coisas como essas. O pior é a gente colocar a nossa vida numa agenda que é chamada de agenda do mundo. Qual é a agenda do mundo? A agenda do mundo é a seguinte: eu vou me formar, eu vou me preparar, eu vou arrumar um bom emprego, eu vou crescer financeiramente. A agenda do mundo está toda em torno de mim mesmo, né? Então, se eu tenho essa agenda, então agora eu vou usar o meu tempo em busca dessas coisas, né? É isso que eu vou fazer. E aí fica apagado completamente a vida de santidade, a vida de piedade, e a esperança de que Cristo vai voltar, ela vai para o buraco. A gente não alimenta isso. E Pedro manda a igreja fazer o quê? Ele diz assim, olha, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Olha que bonito, né? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita o quê? A justiça. Olha o que Pedro diz para a igreja: enquanto Jesus não volta, vocês mantenham viva a esperança da sua volta. E vocês têm que fazer esse negócio aqui, ó. Vocês têm que aguardar, esperar ansiosamente, e vocês precisam lembrar dos novos céus e nova terra. Eu sei que eu gosto desse aqui, já falei para vocês que eu gosto disso aqui, né? Já falei. Agora, você já pensou isso aqui sem violência? Você já pensou isso aqui sem injustiça social? Já pensou? Você já pensou isso aqui sem corrupção? Você já pensou em algo onde não haja nenhuma consequência do pecado envolvido? Pois é, presença de Deus. E você quer coisa melhor que isso? Então alimenta a tua esperança, lembre-se desse negócio. Mais uma dica: cultivar a paz e a pureza. A gente é muito difícil de viver em paz, vamos deixar claro. É muito difícil. Mas Jesus falou assim, olha, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. O mundo precisa de paz, então vocês sejam agentes de paz. Cultiva a paz. E a pureza, nós já falamos a respeito de santidade. Pedro diz assim, leia comigo: por isso, amados, enquanto aguardais estas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. É assim que é a nossa vida daqui para frente, cultivando a paz, cultivando a pureza, ficar firme na fé e crescer dia a dia na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Ficar firme na fé tem a ver com a gente não deixar com que as coisas que nos acontecem nos abalar a ponto de nos derrubar e impedir a gente de fazer aquilo que nós temos que fazer no reino, ou com que os pensamentos, a lógica daquilo que eu já chamei hoje aqui de agenda do mundo, tome conta da gente de tal forma
Que a gente pare de confiar absoluta e exclusivamente em Deus e comece a confiar nas pessoas ou confiar no nosso próprio taco. Esquecendo a Deus, conforme lá Jeremias 17 ensina a gente a fazer. E crescer na vida espiritual. Olha só, Pedro diz assim para a igreja: portanto, amados, guardai-vos para que não sejais desencaminhados. Guardai-vos para que vocês não saiam do caminho. Vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juizão de encarar. Inimigos triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Mais uma vez, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Vencendo bem Jesus. Vencendo bem Jesus. Vencendo bem Jesus. Amém. Uma ótima semana na presença do nosso Deus.